Então, gente, espero que tenham gostado da primeira aula. Vamos agora para o segundo passo de como produzir o figurino. Na verdade, como fazer as ondulações, de todo o formato do aviamento para fazer a indumentária junina. Vou mostrar para vocês como é feito o figurino os dois tipos de figurino, que é o de roça e o de salão. O de roça é nesse caso aqui, que é a saia mais armada com filó, barbatanas para dar um certo volume, que é diferente do salão, que é onde tem mais informação na parte da saia, que é por volta da anágua de salão. E aqui é onde conseguimos colocar mais detalhes, como os milhos, que aqui a gente já foi executando, que é diferente do corpete, que a gente coloca mais informação no corpete do que na saia para não ter tanto peso da saia de roça e a saia de salão. Vou mostrar o passo a passo de cada um desses detalhes e babados da saia. Então, gente, aqui eu fiz esses babados aqui no caso, quando for feita a saia, vai ser com organza, bordado inglês, grippi e entre outros aviamentos. Esses formatos eu utilizo em formas geométricas, oval ou até mesmo circulares, com o mesmo rascunho em que eu vou subindo ou até mesmo descendo para fazer esses formatos. Aqui, como eu fiz essas voltas aqui de bandeirinhas, eu fiz do seguinte formato. Cada uma dessas eu fiz uma ondulação, onde a gente vai conseguir dar o maior efeito da aplicação. Então essa ondulação eu fiz da seguinte forma. Tem 1, 2, 3, 4. Essa parte aqui já é direcionado ao corpete, que é a parte do meio, do corte. Então essa parte aqui eu já mudo o direcionamento do babado. Por quê? Se eu fizer todos de um lado só, eles não vão dar o efeito de como vai ser a transição entre do lado direito e esquerdo para poder ter essa volta e dar mais efeitos aos outros aviamentos que vêm por baixo. Então daqui eu vou para o outro lado, até completar todo o final. Completei aqui, eu só vou puxando essas linhas, onde eu vou fazendo as ramificações, e aqui vou dar o certo volume que o babado precisa. Daqui finalizei, vou fazer mais embaixo, onde vai dar o outro volume. Aqui já fiz esse babado aqui de baixo. Agora vou fazer esse bordado aqui, onde vai dar mais detalhe com o lápis de cor, quando for colorir. É só fazer pequenas ondulações que você vai seguindo ela. Ela é diferente do babado porque ela é só uma aplicação, onde vai colocar, onde vai ter aplicações de brilho, até mesmo de botões. E aqui, outra parte que eu fiz, eu botei nesse caso aqui um grippi. Como é sendo um rascunho, vai dar mais detalhe ao lápis de cor. Então, eu vou fazendo um zigue-zague, pontilhado, cima e embaixo, até finalizar. É com calma mesmo, até chegar ao final. Terminei esse grippi. Agora eu vou vir essa quarta parte da ondulação. Essa ondulação é feita da seguinte forma. É só fazer vários números 8. Como começo? Aqui, subindo e descendo. E aqui com o tempo, você vai pegando a velocidade dele. Então, você vai pegando a ondulação de todo o 8, que é onde a parte das organzas, como eu tinha mencionado. Agora aqui, essa parte vem as bandeirinhas. As bandeirinhas é só puxar da parte do babado, que é onde vai dar mais volume, e ocupar todo o resto da saia. Que vai ser, puxando aqui, fez um quadradinho, puxei. Aí o outro um triângulo, puxei. E vai seguindo até terminar toda essa aplicação dessa saia. Terminei aqui. Essa parte do milho que eu fiz, quando eu colori, esses milhos aqui eu fiz com detalhes de fuxico. Esses fuxicos não serão milhos amarelos, serão pipocas. Então, para fazer essas pipocas, eu só fiz da seguinte forma. Vim aqui, deixei todo o detalhe do formato do milho, ok? Desse formato do milho, eu vou fazendo pequenos aspirais com formas de nuvens, vamos dizer. É só fazer pequenas ondulações até fechar. Ondulações, fechar, até terminar todo o traçado do milho. Que é onde vai ter essas pipocas e vai acabar tudo desse formato.
Chegando nesse final, sempre pode dar uma encolhidinha, para não perder o formato, no caso, do milho. E lembrando que, como aqui está no lápis, todo detalhe para finalizar vai ser na caneta, ou no caso de qualquer outra caneta que tenha uma ponta mais fina para poder finalizar e deixar um pouquinho mais escuro e detalhado. Finalizei aqui o milho. Daqui que finalizei, eu vou colocar os aviamentos. Aqui, da mesma forma que eu coloquei o bordado em inglês, eu vou botar aqui a mesma forma do milho, fazendo as pequenas ondulações. Fechei mais uma segunda. Fechei também. Aqui eu vi que tem alguns espaços que dá para colocar ainda um pouquinho mais de coisa. Como se trata de um milho, pensei em colocar palhas. Essas palhas, lembrando, como ainda está no lápis, posso fazer só os traçados com a linha. E aqui depois, com lápis de cor colorindo, vai dar todo o detalhe. Aqui já terminamos a pequena parte da saia. O outro lado é a mesma coisa. Tem as pontas da saia, do final dela, que é a barra dela. É a mesma ondulação que fizemos aqui no anterior da aplicação. Porém, agora eu vou fazer essa ondulação um pouco maior, para poder finalizar. Então, venhamos aqui, a ondulação. Terminou aqui, nesse mesmo meio, a gente vai para o outro lado. E vai até o final de toda a saia. Terminou a ondulação, vamos fazer as linhas. Puxando, uma de cada. Sempre para o direcionamento para cima do corpete, para dar esse efeito de que a saia tem esse formato. Terminou aqui, agora eu vou puxando os outros detalhes. Vamos dar um acabamentozinho. Aqui, para terminar ainda mais, deixar não só essas pontas da linha para ter algum tipo de aviamento, daqui eu pensei de colocar em volta todos feitos de botão. Então os botões é só fazer pequenos círculos, onde você vai fechando e dando esse acabamento. E depois, quando for colorir, se você desejar algum botão colorido ou o botão de uma cor só, você vai colorindo na ponta do lápis de cor ou da canetinha, até terminar o formato, porque esse formato que fiz dessa indumentária é de festa junina. A representatividade desse figurino é festa junina. Então, tudo que for relacionado a ela, essa informação é capaz de colocar nessa saia. Aqui, como vocês viram, eu não terminei essa saia. Por quê? Que é onde que eu quero estar esse volume aqui. Então aqui eu vou traçar, para não pegar também a parte da manga, que também é outro detalhe que vamos fazer. Terminou aqui, a gente finaliza. E a gente continua. Terminou a primeira aplicação, vamos para a segunda. A mesma coisa, das ondas. Então, esse ficou o resultado completo da roupa de salão. Como eu falei aqui da manga, esse detalhe aqui que vamos dar, no caso quando for colorir, é onde vai entrar as fitas e outros aviamentos, rendinhas e tudo mais. E vai vir a parte do brilho, que é onde a gente vai trabalhar todo ao redor. Como eu falei da saia, a saia é a questão dos botões, das aplicações, é essas informações que a saia de salão leva. Quanto mais informação colocar, mais bonito fica. Então, é esses detalhes aqui, ponto do milho, das flores, das bandeirinhas, dos babados, dos balões, fogueira, são todos os detalhes que diferencia a roça do salão. O tamanho das saias, o corpete aqui eu fiz um pouco mais ondulado também por conta dos babados, para dar esse acabamento e fazer uma junção de corpete e saia. Os aviamentos, aqui no caso eu coloquei fuxico, na hora quando for colorir vai ficar bem mais nítido. Botei também a cabeça, onde eu terminei ela com formatos geralmente usado como crinol, cabeças de ferro mesmo, a poder prender. O cabelo vai ser conforme você desejar, cabelo solto, coque, mas o formato da cabeça é esse. Em relação às mangas e também toda a estrutura do corpete, é dada através de volumes.
os volumes que são feitos através de organza, até mesmo filó, crinol, tudo isso também vão complementar ainda mais a indumentária. Então, gente, esse é o resultado que ficou depois da pintura, passada a lápis. Primeiro eu passei a base de lápis, depois eu passei a caneta hidrocor para poder pigmentar melhor a cor, espalhar. E aqui já finalizamos, como eu falei, a parte dos babados. Coloquei da cor de fogo, mas aí vai do que você desejar no figurino. E uma parte que eu queria mostrar para vocês é a questão do cabelo. Essa parte aqui do cabelo eu fiz só com caneta, e para escurecer e tomar essa parte dessas listas, eu vou usar o próprio lápis para poder escurecer. E isso dá uma sensação de volume e brilho no cabelo. No caso que deu um cabelo um pouco mais alto, eu posso fazer ele um pouco mais escuro, pigmentar bem mais, para não aparecer essas marcas da linha que ficam por conta da caneta mesmo. E assim vai cobrindo todo o figurino. A questão dos detalhes em branco, eu usei esse corretivo branco, caneta corretivo, e fui pigmentando em cada um, para poder fazer os efeitos. Que esses efeitos eu fiz para ser uma estrela de noite de São João, mas quem quiser para fazer detalhes de pedra, detalhes da cabeça, como eu fiz aqui, pode fazer, esperar secar e pintar com lápis de cor ou até mesmo com a caneta. Eu aconselho o lápis de cor, que ele pigmenta melhor e o branco não absorve a cor do hidrocor. E a questão aqui dos balões, também que eu mostrei para vocês, dos babados, aqui eu fiz listado para ser um babado franzido de xadrez mesmo, xadrez claro, para deixar uma característica bem São João mesmo, bem noite de São João, fogueira, balão, milho, as pipocas que falei para vocês de fuxico, o bordado inglês e os detalhes da folha. O detalhe para realçar melhor as flores, eu vou usar essas duas canetas, que são realmente só para tirar essa marca de só pintou e não fez um realce. É só fazer esses riscos para cima. E esses riscos eles vão dar uma tonalidade de profundidade nas folhas, no caso da palha do milho. Com essa profundidade, aqui embaixo também dos babados, para escurecer um pouco. Depois eu uso a outra cor, para poder espalhar melhor e ficar mais viva a cor da palha verde. E assim você vai detalhando todo o desenho. Pode ser também nas madeirinhas, aqui em volta, para poder escurecer. A mesma coisa a questão do babado. Esse babado, para eu fazer a fita ficar um pouco mais clara e dar essa sensação de volume e dessas ondas, eu usei um pouco dessa caneta gel branca, que é onde eu fui conseguindo fazer os detalhes dela em ondinhas. E eu consegui fazer não para ficar igual a tinta do corretivo, mas somente para detalhar no meio desse azul. E é isso, pronto o figurino de salão.